Dia Santo. Santo dia. Então, que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Vamos falar hoje de saúde mental. Para falar de saúde mental, trouxemos uma psicóloga consagrada, Tatiana Lia Seabra, Tatiana de Maria. Ela que nos vem falar sobre essas coisas da cabeça, sabe? Essas coisas da mente, saúde mental. Ponto importante, o que é saúde mental? Saúde mental, será que é a ausência de doença mental? A ausência de doença mental, mas que doença mental é essa? Quais são essas doenças mentais? Que formas, que sintomas, o que é isso que você pode dizer? Dislexia, autismo, demência senil, depressão? Quem sabe até alguns sintomas, né? Algumas coisas, distúrbios psicológicos do comportamento, como ansiedade, estresse. Tudo isso está diretamente relacionado com a sociedade, com a vida imposta no mundo atual. Antigamente, é interessante, no tempo remoto, quando nascia alguém que tinha algum distúrbio mental, alguma doença psiquiátrica, algum distúrbio de comportamento, ele era fadado a passar a sua vida toda trancado na sua casa, longe do meio social, trancafiado no quarto, isolado da família. Os amigos tinham até vergonha de se aproximar, os familiares tinham vergonha de se aproximar. Era algo bem interessante. Muitos asilos foram criados naquela época. E esses asilos criados, eles, para dar um atendimento melhor, para dar uma condição clínica melhor de acompanhar essas pessoas, e acompanhando estas pessoas não dava aquilo que era necessário. E muitos eram fadados a ficarem nesses asilos até o leito de morte. Muitos até morriam sem serem recuperados, sem terem a devida assistência. Mas a política atual de saúde mental do Brasil, ela é uma lei federal que quer que esse atendimento à saúde mental seja feito fora dos hospitais, a nível domiciliar. Então as pessoas que têm dificuldade mental hoje, eles estão no meio de nós, eles estão na nossa vida, eles estão no nosso meio, para que nós tentemos fazer uma reabilitação deles, reabilitar no ponto de vista social junto para com sua família. Que se encante com vossa beleza de saúde mental. Saúde mental. Um ponto importante, quando falamos de saúde mental, a gente remete logo à cabeça. A cabeça, né, que tem o crânio, que está o cérebro, o miolo, está lá a cabeça. Está o juízo, o intelecto, a memória, a compreensão, o controle emocional do nosso corpo, o nosso juízo. Diz a cultura que é cabeça aquela pessoa que é reconhecida por ter uma certa inteligência, por na cultura ter uma liderança, liderar um grupo. Então é o cabeça, a pessoa que tem uma cabeça boa. Então, Nossa Senhora, a Virgem Maria, Jesus é a cabeça da igreja, mas a Virgem Maria também pode ser chamada de cabeça? Nossa resposta tem que ser bem pautada no contexto, no texto. Meu irmão, se você está dizendo que em relação ao membro, né, ao corpo de Cristo, lógico que a Virgem Maria não vai ser a cabeça, porque a cabeça é o próprio Cristo. O corpo místico, sim, Nossa Senhora é mãe. Ela é mãe do corpo místico, por quê? Porque ela é mãe da igreja, entende? Quando você fala, César, de cabeça em termos de liderança, de modelo, de guia, de mestre, aí sim ela vai ser cabeça para tantas pessoas. Quantas conversões já existiram porque as pessoas tinham devoção à Santíssima Virgem e ela conseguiu guiar para seu filho Jesus. A gente tem que ter isso bem claro. Mas, meu irmão, compreenda uma coisa. A Virgem Maria, como mãe da igreja, como mãe, como rainha dos patriarcas, dos profetas, dos apóstolos, ela recebe essa missão por conta de uma dignidade que ela tem, que é acima de todas as outras dignidades. Ela é escolhida para ser mãe de Deus, mãe do Redentor. Já pensou? Ela é escolhida, ela é a filha predileta do Pai. E esposa de quem? Do Espírito Santo, o santificador. Então, a dignidade da Virgem Maria de ser mãe torna ela a rainha dentre todas as rainhas, com muitos privilégios, com muitos dons, com muitos atributos. Você entende isso? Então, nós temos que ver sempre a Virgem Maria como modelo. Meu irmão, nós não podemos esquecer da missão dessa mulher. Por que ela é a cabeça? Porque ela teve uma missão. A missão de, entre as criaturas, levar toda a humanidade à redenção. Então, nós podemos dizer
que a Virgem Maria é corredentora. Por quê? Porque ela tem essa missão junto a Jesus, de levar, de guiar. Eu vou usar uma palavra que você vai compreender bem. Nossa Senhora tem a missão, César, de tanger. Como é que a gente pesca muitas vezes? Tangendo, empurrando, levando aquelas pessoas ao encontro do seu filho, tá certo? Então essa é a missão da Santíssima Virgem. Meus irmãos, Jesus passou com seus apóstolos, com seus discípulos 3 anos. E esse tempo foi um tempo suficiente para Nosso Senhor ensinar a todos aqueles a respeito da doutrina. Nosso Deus, Ele teve a capacidade de fazer com que aqueles discípulos, aqueles apóstolos, operassem milagres e deu a eles o poder de perdoar os pecados. Isso é muito, mas isso não foi tudo. O próprio Senhor nos trazia a mensagem, trazia para os apóstolos que veria a necessidade de uma paixão de Cristo, que Ele iria morrer, mas que depois veria o Espírito Santo. Lembra disso? Ele dizia para os apóstolos, ficai todos reunidos, aonde? Em Jerusalém, esperando o quê? O Espírito Santo. Mas eu quero que você pense, se você for capaz, de imaginar como deveria estar a cabeça daqueles discípulos vendo Jesus na cruz morrer. Tinha que ter saúde mental. Tinha que ter saúde mental. Mas será que existia equilíbrio vendo o Redentor morrer na cruz? Vendo sangrando? Então, Nossa Senhora, ela conseguia captar e era por isso que ela estava de pé, porque ela era a cabeça. Ela estava segura, porque ela acreditava numa promessa. Mas, meus irmãos, como será que estava o coração de Pedro quando ele escutou o galo cantar 3 vezes? A cabeça de Pedro mesmo, né? A consciência pesada. Consciência pesada. Então, quantos sintomas? Remorso, tristeza, agonia, desespero, tá certo? Depressão também. Depressão. Então, nós temos que perceber isso. E o que é que a Virgem Maria sabe? Ela compreende todo o trauma que aqueles homens estavam passando. A Virgem Maria conseguia compreender a necessidade que tinha que fazer a cabeça deles para estarem nos cenáculos, reunidos, e a cabeça de unidos. João? Oh, meu Jesus! A cabeça de João? A cabeça de João reclina sobre o ombro de aquele de que Jesus. Ele mais amava, morrendo naquele momento. Então, a Virgem Maria vai ser a estrutura ali. Então, Nossa Senhora conduz todos para o cenáculo. Agora, por quê? Veja só, meu irmão. Quando existem esses transtornos mentais, né, que ao longo do programa a gente vai poder conversar melhor, a Virgem Maria sabia que o Espírito Santo viria com toda a sua força. Então, ela precisava deixar todos reunidos no cenáculo. Para quê? Para que o Espírito Santo, e a palavra vai ser assim, como línguas de fogo, né, que vai justamente pousar sobre o quê? Sobre a cabeça dos apóstolos, pudesse transmitir a eles e abrasá-los no amor de Deus. Quando nós somos possuídos, meu irmão, pelo amor de Deus, essa força vem tão forte que por onde ela vai passando, por onde ela vai penetrando, ela vai purificando. Você compreende isso? Quando o Espírito Santo vem entrando numa alma, vai sendo curada todas as feridas. E à medida que essas feridas é curadas, volta um novo ânimo, volta uma força. Existe um desejo cada vez mais de evangelizar, e evangelizar sistematicamente, de uma forma convicta. Então, tudo isso era necessário. Então, a gente pode perceber bem, quando nós nos deparamos com os cuidados virginais de Nossa Senhora, quando esse manto sagrado está sobre cada um de nós, vai vindo uma força, a força do Espírito Santo. Eu não sei se você sabe, um dos títulos que Nossa Senhora tem, dentre tantos, é Nossa Senhora da Cabeça. Por quê? Porque é justamente a ela que nós pedimos todo esse conforto espiritual. Existe uma oração, não sei se você já ouviu, César, a Nossa Senhora da Cabeça diz assim, olha só, tende piedade das minhas misérias espirituais, ó Mãe. Mãe terníssima, não vos esqueceis também das minhas misérias, que aflige o meu corpo e enche de amargura a minha vida terrena. Dai-me saúde e forças para vencer todas as dificuldades que o mundo me opõe. Não permitais que a minha pobre cabeça seja atormentada por males que me perturbem a tranquilidade de vida. Pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vos pedimos a graça da paz.
Nossa Senhora da Cabeça, da podemos saúde já mental, dizer, né? Batizar da saúde Nossa mental. Senhora da Cabeça e a Nossa Senhora da Saúde Mental. Mas é isso, um ponto importante é que, na primeira referência aos problemas mentais que você tem na Bíblia, isso é muito antigo. Isso vem desde lá do tempo do livro dos Juízes, lá no Velho Testamento. Lá no livro dos Juízes, no Velho Testamento, se descrevem patologias psiquiátricas muito semelhantes às patologias diagnosticadas hoje. Então, na verdade, os problemas da mente são problemas antigos e são inerentes à espécie humana. Por exemplo, se um chimpanzé tiver um ataque, uma crise de agressividade, de mau comportamento, não vamos dizer que o chimpanzé está com um problema na sua saúde mental. Na verdade, ele estava irritado. Mas já o ser humano, com algumas posturas, mostra um desequilíbrio. É porque o cérebro humano é extremamente mais complexo. As conjecturas, as conexões do cérebro humano o tornam mais complexo e aí mais suscetível a esses defeitos, a esses desequilíbrios mentais, essa desorganização. Na antiguidade, desde o tempo da era greco-romana, no Oriente Antigo, se falava de uma maneira pormenorizada de verdadeiras doenças, quadros de mania, quadros de melancolia. Tinham até algumas hipóteses arcaicas que a melancolia estaria ligada à bile negra no sistema nervoso central, à falta de oxigenação no cérebro. Na verdade, tudo isso só veio à tona no século XX. No século XX começou o verdadeiro maior conhecimento das patologias mentais. Então, Tatiana Lia, Tatiana de Maria, Tatiana psicóloga e consagrada Virgem Maria, nos dias atuais, o que se entende como saúde mental e como concebemos esse termo de saúde mental? Santo Dia com Equilíbrio. Vocês vão entender o que significa o Santo Dia com Equilíbrio ao longo do nosso bate-papo, certo? Então, gente, quando falamos em saúde mental, as estatísticas não são muito satisfatórias, certo? O que acontece? Hoje, 400 milhões de pessoas no mundo, no planeta, sofrem de transtornos mentais, tá? E no Brasil, esse índice é de 12%. Então, aproximadamente 23 milhões de pessoas sofrem de saúde mental no Brasil, certo? E o que está em primeiro lugar são os transtornos, a depressão, o transtorno depressivo e as ansiedades, certo? Existe também elencadas 20 doenças incapacitantes citadas, segundo a Organização Mundial de Saúde e a ONU. Porém, 6 são classificadas como os transtornos mentais. Isso é muito grave, isso é muito sério, certo? A gente tem também no mundo artístico, né, no mundo acadêmico, no mundo das artes, atrizes famosas que já falaram abertamente essa síndrome, principalmente o TOC, o transtorno obsessivo-compulsivo. O nosso Roberto Carlos falou a questão da cor marrom. Para ele tem esse toque, ele assumiu num programa. O próprio Jô Soares, a Luciana Vendramini, gente, passou 24 horas com movimentos repetitivos. Isso é enlouquecedor, certo? Então, é muito grave essa questão do transtorno, tá? E o que acontece hoje ligado muito aos nossos adolescentes. A gente está falando referente à ditadura da beleza, não é verdade? Isso. O nosso livro é isso, O né? nosso livro, que o rei se encante com a vossa beleza, mas a beleza de uma maneira saudável, de um equilíbrio, certo? Então, nós temos também situações relacionadas a transtornos alimentares. Por exemplo, o transtorno da bulimia e da anorexia. A anorexia hoje, ela comete a nossa adolescência, de 12 a 16 anos. E numa proporção de 9:1 em relação ao sexo feminino, certo? Então, é justamente na fase da explosão hormonal, no momento da identificação, da formação da sua identidade adulta, que está saindo da adolescência para a adulta, em que esse jovem, ele se depara com situações, com processos de mudança comportamentais e de autoimagem. Ele vê a sua imagem completamente distorcida diante do espelho, diante da sociedade, por padrões estabelecidos
por pessoas belas e bonitas associadas à beleza. Então, essa ditadura da beleza, esse paradigma de que eu tenho que ser belo, tenho que ser magro, tenho que estar bem fisicamente. E será que eu tenho estrutura mental para viver esse equilíbrio? Isso, é assim mesmo. É isso mesmo. Então, é um ponto que cada vez mais, Tatiana, era um problema que não era muito identificado. Antigamente, alguns séculos atrás, a população estava bem distribuída na zona rural, na zona urbana. Mas o que é que está acontecendo hoje? Cada vez mais as pessoas estão se concentrando nas grandes cidades. Então, o que é que aconteceu? As pessoas com doenças mentais, com dificuldades de relacionamento, cada vez mais estão se dirigindo para os centros urbanos. Daí, nós estamos vendo uma explosão de pessoas com problemas. E essas pessoas estão no meio de nós, estão na nossa comunidade, estão na nossa igreja, estão no nosso meio. Pessoas com dificuldade de administrar, de manter esse equilíbrio. Isso está tornando proporções surpreendentes. Você que nos assiste, quando Tatiana fala em anorexia, em bulimia, em depressão, é elevadíssimo esses índices hoje. E no povo da igreja, no povo que nos assiste, quem sabe aí na sua casa também, né? E essas pessoas antigamente eram retiradas da sociedade e hoje não. Hoje elas estão cada vez mais sendo incluídas. E não tem mais esse pensamento de estar se colocando como antigamente, que isso era bruxaria ou coisas do demônio. Não, isso são doenças do corpo, doenças da mente. Então, Tatiana, dentro do contexto do livro, Que o Rei se Encante com Vossa Beleza, você que brilhantemente escreveu o seu artigo, que transtornos mentais são esses que estão se exacerbando? Bom, com relação aos transtornos alimentares, com relação à beleza, ao físico, ao vigor físico, masculino e feminino, que hoje o masculino também existe a vigorexia, que é o excesso de atividade física em que se busca formas descomunais, né? Que não estão consoantes com a atividade física normal, dita natural, tá? E a questão da anorexia nervosa. A anorexia nervosa está em torno de 40% dos nossos jovens têm tido problemas com esse transtorno, certo? Alimentar muito sério. E esse transtorno, ele leva a uma desnutrição funcional, a um desequilíbrio orgânico do nosso jovem que está num processo de evolução, num processo de desenvolvimento, num processo de vir a ser, e isso também dificulta a sua identidade, tá certo? Então, a gente precisa que haja todo um cuidado, que a família esteja atenta, que os amigos estejam atentos e que não deixe chegar a um grau elevado para que possa buscar uma ajuda médica. Inclusive, o grau de suicídio com problema de anorexia nervosa é muito alto. Então, a gente precisa, e existem os sinais, as roupas, os números de roupas, a questão das amizades, a questão do que comer, do que se alimentar. A família tem que estar atenta para todos esses sinais que esse jovem está dando, certo? Com relação à bulimia nervosa, 40% das pessoas que sofrem de anorexia passam pela questão da bulimia também. Ou seja, eles têm aquela necessidade de se alimentar de forma exagerada, certo? E esse exagero faz com que, em função de alguma situação que ele está vivendo, que ele está passando, ou que ele esteja sentindo emocionalmente falando. Então, isso acarreta uma desorganização mental, uma desestrutura, uma desestabilização mesmo do nosso jovem. A bulimia já é um pouco mais tardia, de 18 a 22 anos. Existe tratamentos, mas precisa que o jovem queira. Com relação à anorexia, ele não dá muita importância a esse tratamento, porque ele acha que está certo, mas ele está completamente desestabilizado emocionalmente. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Precisamos ter um corpo belo, saudável, mas com equilíbrio. Buscar saúde mental, saúde corporal e saúde espiritual. Tem que estar entrelaçados, certo? Na verdade, isso está gerando uma reforma psiquiátrica, uma reforma da saúde mental, porque a gente está vendo a cada dia mais que não é um fenômeno apenas biológico.
é muito mais além. Então, a atual política de saúde mental do Brasil, ela está nesse contexto de reforma. Como? Tentando cada vez mais inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Foi visto que o mercado de trabalho ele tem um ponto de reabilitação psicossocial. É um grande articulador da inserção social dessas pessoas. Então, se tem colocado essas pessoas para trabalhar, para estudar, oferecendo emprego, como gerar renda, como essas pessoas interagirem. As pessoas também precisam de um suporte espiritual. Não podemos deixar essas pessoas descartadas sem apresentarmos a Ele, o verdadeiro Deus, Jesus Cristo, sem apresentar-lhes a Santíssima Virgem Maria, que na comunhão dos santos intercede por nós. Então, Tatiana, como conseguir uma boa saúde, uma boa qualidade de vida na atualidade, né? Essa correria da vida moderna, esse ativismo que nós vivemos hoje, tantos afazeres, tantas responsabilidades, tanta coisa para fazer em tanto pouco tempo, e o ser humano cada vez mais acometido. Então, como é que você vê isso hoje? Diante dos índices alarmantes que nós comentamos aqui, é importante que a gente saiba que a saúde mental nossa precisa ser preservada, tá? Senão, as nossas frustrações, as nossas carências vai nos levar a essa desestabilização, infelizmente, a esses danos que muitas vezes chega a ser drástico, né? Porque, em primeiro lugar, de suicídio no mundo está a China. Em segundo lugar, está a Europa. Em terceiro lugar, os Estados Unidos. Então, e tudo isso decorrente da depressão, que hoje é a doença mais grave que existe. É uma doença, gente. Precisamos estar atentos, precisamos cuidar. E tem tratamento e tem cura. Tá certo? É como a gente tratar também de uma diabetes que nos acarreta, nos priva de situações. Então, a partir do momento que a gente sabe qual é o nosso órgão de choque mais frágil do nosso corpo, se a gente sabe se é o que é o nosso sistema límbico, o nosso sistema emocional, então a gente precisa se cuidar, se preservar. Como? Com uma vida alimentar saudável. Os alimentos hoje, a riqueza dos alimentos, que até nos protege da depressão. Os alimentos, as frutas, os nutricionistas podem nos favorecer, nos fornecer uma lista de alimentos que são importantes para o tratamento da depressão e dos outros transtornos também. Uma dieta equilibrada é muito importante. Uma atividade física, precisamos movimentar o nosso corpo, precisamos nos movimentar, seja o que você tem prazer de fazer, uma dança, uma academia, um aeróbica, um step. Hoje tem diversas possibilidades. Tá? Correr, tem os parques, então a gente tem que estar em movimento, porque no nosso organismo nós temos um antidepressivo natural, que se chama endorfina, só que ele só vai entrar em movimento, em ação no nosso organismo, se a gente se movimentar, se a gente começar a perceber que nós somos responsáveis pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio também. Tá? Não só tomar uma medicação. Que bom que existem as medicações, o tratamento medicamentoso, que é necessário quando é identificado um caso de depressão. Precisa ser seguido à risca, precisa ter desmamado de acordo a critério médico, de acordo com a situação que você está, o seu grau de evolução, certo? Como você vai melhorando. E também é muito importante a saúde espiritual, corpo sã, mente sã. A gente precisa ter um equilíbrio. E ninguém na história da humanidade tão equilibrado como a Virgem Maria. Então, Tatiana, você falando da Virgem Maria, então meu coração aqui já palpitou, já pulsou mais forte. Então, a Virgem Maria pode ter um auxílio para a nossa saúde mental? Então, me explique para nós, para o telespectador, como as virtudes da Santíssima Virgem Maria, no contexto aí desse tripé de saúde física, mental e espiritual, como a consagração à Nossa Senhora pode nos ajudar a enfrentar este mal do século. Como é maravilhoso falar das virtudes da Virgem Maria e como nós tentamos segui-las, né, gente? É aí que está o segredo do nosso equilíbrio, tá? Vocês já ouviram falar Nossa Senhora do Equilíbrio? Pois é. A Virgem Maria é a nossa formadora por excelência. É ela quem nos dá todo o equilíbrio para uma vida plena, uma vida de alegrias,
Claro, os problemas existem, mas a maneira como a gente vai olhar para eles, lidar com eles e tentar administrá-los é que faz toda a diferença. E o modelo da Virgem Maria, da nossa Mãe Santíssima, é que nos faz toda a diferença. Gente, vocês sabem como surgiu essa devoção à Nossa Senhora do Equilíbrio? Um abade em Roma, ele estava fazendo a sua oração e, de repente, vinha, o Espírito Santo suscitava em sua mente o termo equilíbrio, equilíbrio, equilíbrio. Ele terminou suas orações e foi fazer seus trabalhos normais. E, de repente, quando ele estava caminhando, caiu em suas mãos uma placa em metal oxidado, onde tinha a figura de uma pessoa orante. Imediatamente, ele levou ao superior dele, Dom Armando, e mostrou a Dom Armando essa placa. E Dom Armando, quando viu, ficou impressionado. E, na mesma hora, colocou num pano, criou a imagem de Nossa Senhora com um vestido amarelo, com as mãozinhas postas nas pernas, certo? E levou numa audiência que ele teve, isso foi em 1967. Numa audiência que ele teve em 1968 com o Papa Paulo VI, ele mostrou. Quando ele mostrou a figura, o Papa chegou para ele e disse: Santa Maria do Equilíbrio. Aí ele disse: eis aqui o nosso segredo, eis aqui a nossa salvação. Aí o monge chegou para ele, do Armando, e disse: e que dia a gente vai comemorar esse dia de Santa Maria do Equilíbrio? Ele disse: para essa festa não tem dia, porque nós precisamos dela 24 horas por dia. Olha que beleza, isso é fé, né? Isso então, é fé, o equilíbrio. O equilíbrio da Virgem Maria, com as suas virtudes, a profunda humildade, a fé viva, a contínua oração, a obediência cega, a mortificação universal, pureza divina, ardente caridade, paciência heróica, doçura angélica, sabedoria divina. Pois é, Nossa Senhora vem em auxílio para a nossa saúde mental. Então, Mara, fazendo esse fechamento, o que é que você tem a mais para nos dizer nesses últimos minutos sobre a nossa saúde mental? Recorra à Virgem Maria e peça a ela toda a estrutura sua espiritual. Nossa Senhora sempre vai dar o equilíbrio. Muitas vezes a tristeza nos vem e é bom vivenciarmos a tristeza, mas é importante dar o limite. Muitas vezes querem bagunçar com a vida, nossa vida, e nós temos que ter austeridade, temos que ter força, mas Nossa Senhora vai nos mostrar também a candura. Entende, meus amores? Entre os vícios e as virtudes tem que existir um meio termo. O equilíbrio, né, Tatiana?